e é falado o tempo todo pela doutora Léo e o domínio do doutor Carlos, a palavra advogado é tomada para nós e pronto. Doutor Edson e doutora Léo, aconteceu um evento aqui que nós vamos ter que replicar de novo. O sistema caiu, não sei por que cargas d'água, caiu. Nós vamos ter que fazer toda a apresentação novamente da transmissão do PowerPoint. Tem problema nenhum, não. Prezados internautas, queremos aqui pedir desculpa. Não sei o que aconteceu no sistema aqui. Eu estou vendo que várias pessoas aqui estavam falando sobre... Vai haver live, tem live, e aqui o pessoal está me advertindo que o pessoal... E aí nós verificamos agora que realmente não estava ao vivo. Olha. Nós estamos com agora apenas 50 segundos de transmissão. Embora nós já tenhamos tido várias questões serem apresentadas. Então, eu quero, mais uma vez, retomar aqui o início dessa transmissão, dizendo que estamos recebendo a visita no nosso estúdio hoje do Dr. Edson Leles, que é o nosso presidente regional do estado de Minas Gerais, e agora não vou errar, doutora Léo, a doutora Leonice, que é a nossa vice-presidente nacional e a presidente regional do estado de São Paulo, que hoje, como sempre, empresta todo o seu brilhantismo para essa nossa live. E aqui nós vamos também retomar o assunto que havia sido já lido, mas estávamos com um problema de transmissão no ar. Ele estava sendo transmitido como gravação, mas não estava entrando no ar. E agora que nós verificamos. Então, estamos retomando a nossa inicial, querendo dizer que nós, essa semana, estamos dando as boas-vindas e empossando o doutor Valmir da Silva Souza, presidente regional da ANB Bahia, que substitui o doutor Ronaldo Mesquita de Carvalho. A doutora Cacilei Andrade Correia de Oliveira, que assume a segunda suplência da ANB Bahia. O doutor Marcos Tadeu de Souza assume a primeira suplência da ANB no Distrito Federal. E também a doutora Leonora de Souza Matos Saminês, que assume a segunda suplência. O doutor Roberto, possivelmente o doutor Roberto Santana, vai ocupar a Secretaria de Comunicação Social do Distrito Federal. Queremos também desejar muito boa sorte ao doutor Osório Modesto Medeiros Neto, que assume a presidência da ANB do Mato Grosso do Sul, e o doutor Jefferson Luiz da Conceição, presidente da ANB do estado do Mato Grosso. Igualmente, tendo como seu vice-presidente o doutor Orlando Alves Coutinho, primeiro suplente da ANB do Mato Grosso. Igualmente, queremos saudar e desejar boa sorte também ao doutor Carlos Eduardo Romano, que assume a primeira suplência da ANB do estado do Espírito Santo, e a doutora Daniela vai assumir outro cargo no estado do Espírito Santo. Dito isso, seguimos, então, o nosso protocolo, já que nós não estávamos no ar. Desta feita, nessa segunda-feira, saudando também o jornal O Novo, em sua plataforma do Twitter, do jornalista José Luiz, que sempre vem replicando as matérias da ANB em seu jornal virtual. Semana se inicia com grande importância para todos nós formados em Direito, uma vez que a ANB sofreu uma alteração estatutária, conforme veremos a seguir, com uma importante exposição dos motivos. Por isso, nós convidamos para participar hoje, no nosso evento, o doutor Edson Leles, que, além de advogado, também atua na área do direito previdenciário no estado de Minas Gerais, e também a doutora Leonice, como já foi dito no início dessa transmissão, atua como presidente regional da ANB no estado de São Paulo, mas também assume a vice-presidência da ANB nacional. Pois bem, doutores, doutora Léo, doutor Edson, vamos voltar ao PowerPoint. Inicialmente, queremos voltar na tela inicial para demonstrar aos nossos internautas as razões que nos impulsionaram a justificar a alteração do Estatuto. Se não, vejamos. Por isso, eu vou aguardar um pouco com as publicações dos nossos internautas no chat, e vamos aqui expor as razões que nos levaram a alterar o nosso estatuto. A Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, agora que outrora era a Associação Nacional dos Bacharéis em Direito,
atua no direito ao exercício profissional sem exigência de prova pós-diplomação. Expedição de diploma é ato jurídico perfeito, portanto, ele não pode ser perdido numa prova solta sem nenhum tipo de regulamentação. Pois bem, nesse mesmo sentido, a fundamentação legal da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros está no artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, que estabelece: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Prestem bem atenção o que diz esse dispositivo, porque depois voltaremos lá de novo. Agora, pesquisando no Google sobre esse dispositivo do artigo 5º, inciso 13, olha a pérola que nós encontramos. Eles alteraram no Google, alteraram o artigo 5º, inciso 13, de modo próprio. Como nós estamos vulneráveis à pirataria de um órgão internacional, ou sabe Deus quem foi que fez isso, de publicar uma alteração no Estatuto Constitucional Brasileiro. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. E aí foi acrescentado: proibição de exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público, artigos. Como é possível alguém... Isso deve ser denunciado ao Google, isso aqui. Isso é muito grave. A fonte está embaixo. Quem quiser ver, pode ir lá, copia e pode ir lá no Google verificar que isso é grave, alterar um dispositivo constitucional. Nem mesmo uma emenda poderia ter feito isso, doutores. Nos termos do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º. Emenda constitucional tendente a abolir garantia de direito fundamental não pode ser editada. Pois bem, nesse mesmo sentido, deixa-me ver aqui, nós vamos tirar um pouco essa legenda, porque aí nós vamos ter um pouco de prejuízo aí da nossa transmissão, porque a parte do slide fica prejudicado um pouco quando nós começamos a tratar das demonstrações aqui. Muito bem. Seguindo nesta mesma seara, o artigo do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406, que empresta fundamento também da criação de associação dos advogados. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicas. E é o caso da ANB. Ela tem o condão de aglutinar pessoas revestidas do mesmo ideal dentro de um quadro associativo. Continuando nesse mesmo diapasão, a Lei 12.605 de 2015, desrespeitada até os dias atuais, entrou em vigor, até hoje não entrou em vigor. Esta lei tem um vício de ementa, não guarda pertinência com o corpo da lei. Prestem atenção quando vocês forem ler a Lei 12.605. A ementa, que é aquele cantinho direito que fica lá em cima no início da lei, ele não está de acordo com o dispositivo de lei. E o que vale, o que deve ser considerado numa lei é aquilo que está nos seus artigos e não na ementa. Portanto, a ementa não guarda pertinência com o corpo da lei. Logo, a ementa não é verdadeira. O artigo 1º dessa lei estabelece que as instituições de ensino públicas ou privadas expedirão diplomas e certificados com a flexão de gênero correspondente ao sexo da pessoa diplomada ao designar a profissão e o grau obtido. Já no artigo 2º, as pessoas já diplomadas poderão requerer das instituições referidas no artigo 1º a remissão gratuita dos diplomas com a devida correção, segundo o regulamento do respectivo sistema de ensino. Vejam a importância que esta lei está adormecida, nem mesmo o MEC, que se recusa a pôr em prática em razão da Lei 8.906, e não só para a Lei 8.906 para o exercício da advocacia, mas para tantos outros cursos que o MEC não atende esse dispositivo de lei. Isso, para mim, é crime de descumprimento de lei, previsto na Lei 10,
não me lembro agora, doutora, depois me ajuda, 10, de 1950, é isso? 59? Não me lembro agora, mas de qualquer forma, daqui a um pouco eu lembro. Na sequência, prestem bem atenção nesse ponto. A Lei 9394 de 96, que é a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, LDB, e é esta lei que o artigo 5º, inciso 13, faz referência. Portanto, o artigo 5º, inciso 13, ele tem efeito e se aplica por iniciativa de eficácia contida. Por que de eficácia contida? Porque ela remete a uma lei, e a lei é 9394 de 96, e não a lei 8906. Poderia alguém dizer assim, então, mas espera só um pouquinho, a lei 8906, se ela fosse válida, ela é lei específica e não, ela suplanta os princípios da lei genérica, a aplicação da lei genérica. Só tem um detalhe, e aqui eu vou me utilizar do conhecimento do desembargador Vladimir de Souza Carvalho, que diz que a questão não é propriamente a lei, mas o núcleo dessa questão aqui é o diploma. Portanto, é o diploma que deve estar no núcleo, no centro dessa discussão, e não a lei propriamente em si. Então, a Lei 9394 de 96 suplanta o artigo 8º, inciso 4º, daquele dispositivo normativo que, do nosso ponto de vista, é fraude, não existe. Deveria ser banido do nosso ordenamento jurídico. E o artigo 43, ele estabelece que a educação a educação superior tem por finalidade, inciso 2, formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira e colaborar na sua formação continuada. O artigo 48, os diplomas dos cursos superiores reconhecidos quando registrados terão validade nacional como prova de formação recebida por seu titular, doutores. É, portanto, inquestionável que o dispositivo do inciso 3º do artigo 5º da Constituição Federal nos remete para este dispositivo da Lei 9394, artigo 48 e 43, item 2 da Constituição Federal. Na sequência, nós estamos trazendo também como forma de justificar a nossa alteração estatutária, é a Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, incorporado pela Lei 6.150 de 1968, que estabelece no artigo 1º, item 1, para os fins desta convenção, o termo discriminação compreende a distinção, exclusão ou preferência com base em raça, cor, sexo, religião, opinião política, nacionalidade ou origem social, que tenha por efeito anular ou reduzir a igualdade de oportunidade ou de tratamento no emprego ou profissão. Olha que interessante. Tudo isso com a Lei 8.906 está violado. É uma violação gritante. Veja que isso tudo está em harmonia com a Constituição Federal do Brasil, doutores. Já a Convenção Americana dos Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, em seu artigo 16, 24 e 29, estabelece no artigo 16 a liberdade de associação, que nada mais é daquilo que já lemos, que está lá no artigo 53 do Código Civil. É isso, né? O artigo 43, artigo 53 do Código Civil. 48, perdão. Artigo 48 do Código Civil, que é a livre associação para fins não econômicos. Todas as pessoas têm o direito de associar-se livremente com fins ideológicos, religiosos, políticos, econômicos, trabalhistas, sociais, culturais, desportivos ou qualquer outra natureza. Já o artigo 24 do mesmo Estatuto da Convenção Americana dos Direitos Humanos estabelece a igualdade perante a lei. Todas as pessoas são iguais perante a lei. É o artigo 5º da Constituição Federal, que nós temos aqui também comparar com isso. Por conseguinte, tem direito, sem discriminação alguma, à igualdade de proteção da lei. Olha que interessante, a Constituição Federal sendo vilipendiada em todos os seus níveis. Já o artigo 29 da referida lei, da Convenção Americana dos Direitos Humanos,
também conhecido como Pacto de São José da Costa Rica, estabelece no artigo 29 das normas de interpretação. E aqui, mais uma vez, temos que dizer que quanto é lamentável o que aconteceu naquele RE 603-583, que julgou o exame de ordem. Aqui estabelece o artigo 29 do referido Pacto de São José da Costa Rica, em sua letra A, nenhuma disposição da presente convenção pode ser interpretada no sentido de, dois pontos. A, permitir qualquer dos Estados partes, grupo ou indivíduo, suprimir o gozo e o exercício dos direitos e liberdades reconhecidas na convenção ou limitá-los em maior medida do que nela prevista. Na letra B, limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos em virtude de leis de qualquer dos Estados partes ou em virtude de convenções em que seja parte um dos referidos Estados. Letra C, excluir outros direitos e garantias que são inerentes ao ser humano ou que decorrem da forma democrática representativa de governo. Não é o nosso caso, obviamente. De excluir ou limitar efeito que possam produzir a Declaração Americana dos Direitos e Deveres dos Homens e outros atos internacionais da mesma natureza. Veja que o termo dos homens aqui é no sentido da espécie e não de gênero. Então, esses são os principais fundamentos. Além, e esses são os mais graves, por isso está numa tarja vermelha, do rito de votação do PL 2938 na Câmara Federal, em desacordo com a Constituição e o regimento interno da da Constituição Federal. B, rito de votação do Senado Federal em desacordo com a Constituição Federal e o regimento interno do Senado Federal. E, por fim, na letra C, a grave e gritante fraude da assinatura de sanção presidencial da Lei 8.906 de 94. Denúncias estas já devidamente comprovadas e encaminhadas às autoridades máximas do país. Então, esses são os fundamentos que embasam a mudança em nosso estatuto. Quem não busca o seu direito não poderá pleitear direito alheio, doutora Leonice e doutor Edson Leles e internautas. A Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, ANB, o que pode ser patenteado? Veja só que está escrito no artigo 3º daquela referida lei, que advogado é todo aquele inscrito na OAB. Pois bem, por analogia, veja, isso aqui foi extraído do site de Marcas e Patentes. A invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial e modelos de utilidade que se encaixem nos seguintes quesitos: objeto de uso prático ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, apresente nova forma ou disposição envolvendo o ato inventivo e que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Alguém viu nesse dispositivo patentear diplomas ou profissões? Pois é, mas tem um órgão que entende que ela pode sequestrar o direito, assim como tem outro órgão que ela acha que pode sequestrar a contabilidade. E, por fim, para vocês terem um sabor, aí estão os modelos da nossa carteira civil associativa, que a partir dessa semana começarão a ser expedidos. Doutora Leonice, doutor Edson Leles. Doutora Léo, alguma dúvida de que nós estamos no caminho certo? Nenhuma, né, doutor Carlos? É mais uma prova que nunca existiu exercício legal da profissão. É mais uma prova que a profissão que atribuiu àqueles inscritos até 1991 é o seu diploma. É uma prova que não existe nenhum juiz, desembargador, promotor, procurador, sem que tenha um diploma de direito. É preciso mais o quê? É mais o quê? É preciso dizer que a nota técnica 392
na conclusão, quais são as funções dos conselhos de classe, das entidades de classe, é para todas as entidades, todas as profissões, é verificar a autorização, reconhecimento da instituição, da veracidade do diploma, inscrever e fiscalizar. Haja vista que essa não pode inscrever mais ninguém, né? Porque ela não tem sua existência, ao contrário da nossa ANB, né? Nossa Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, essa tem. Ela é registrada, é constituída, é de direito. Eu só posso dizer uma coisa: aquele que não luta pelo seu direito dificilmente vai lutar pelo direito do outrem. Advogados e advogadas inscritos e os impedidos até a data de hoje ao exercício profissional. Não existe exercício ilegal da profissão na advocacia. Nunca existiu. A nota técnica é clara. É a liberdade de nosso trabalho, da nossa profissão, é os nossos diplomas reconhecidos. Não é certificado de entidade nenhuma. É o nosso diploma. Doutora, e mais importante do que isso, lembrando apenas o que Bolsonaro já havia falado numa entrevista, numa manifestação dele, de que ele não entende, a pessoa estuda 5 anos, quando chega no final, é diplomada, e aí tem que fazer uma prova, ele compara com a formação dele. Então, veja só, quando nós estamos na faculdade, nós temos 2 anos de estágio supervisionado, orientado por quem? Por advogados inscritos, por juízes, por desembargadores, por procuradores, eles que nos emprestam o seu conhecimento e nós, ao final, passado pelo estágio de prestação de serviços à comunidade, dependendo de cada estado e cada universidade, e aí você vai fazer um trabalho comunitário, trabalhando no estágio supervisionado por esses profissionais, que são os que representam essas entidades. E aí, no final, você faz um trabalho de conclusão de curso para demonstrar que você assimilou o direito e aplica o seu conhecimento naquela peça que você apresenta em banca. Aí, quando chega no final, você faz aquela festa bonita, recebe seu diploma, presta juramento. Para que juramento? Juramento para quê? A diplomação é ato jurídico perfeito. Não pode existir prova depois de diplomação, sob pena de ele perder a eficácia em aceitar esta insana imposição, doutor Edson Leles. Doutor Carlos, doutora Léo, amigos, verificando aqui as mensagens dos nossos amigos, colegas, advogados, ainda há pessoas, aqui o Vitor Hugo falando, que só pode exercer a advocacia o bacharel inscrito na OAB, que passará a ser advogado. É inadmissível esse pensamento. É inadmissível. Pois não, doutor Edson, não perca tempo com esse Vitor Hugo. Não perca tempo de responder a ele, não. Não perca. Então, anula. Ele não é da ANB, ele é desses movimentos aí aventureiros. Se não for inscrito nessa encrenca que não prova a sua entidade, ele que me apresente a patente da palavra advogado nessa extinta e fraudulenta. Se ele apresentar, porque ela não prova a sua existência, e ainda nós temos uma fraude, uma falsificação de assinatura dentro de um estatuto cometido dentro das casas legislativas, ele que nos apresente para depois ele vir com esse argumento para dizer que o único que é advogado é aquele que passou no crivo do 171, que é provimento e ato da administração pública. Esse senhor, esse indivíduo, esse sei lá o quê, Vitor Hugo, volta para tuas cadeiras acadêmicas e seja realmente um advogado e uma advogada, porque você não prova
tua competência. Aqui você está provando a sua incompetência. E esse cidadão, doutor Carlos, ele tem que ser bloqueado, ele tem que ser removido das lives da ANB, porque já várias lives que ele adentra a live para ficar falando essas aberrações. Aí está a sua competência. Vai estudar, rapaz. Doutora. Então, doutor. Pode falar, doutor, pode falar. A palavra é sua. Você mereceu cada palavra que a doutora Léo falou. Você mereceu. E você merece ouvir cada palavra da doutora Léo. Doutora Léo, obrigado por dar colocar esse cidadão no seu devido lugar, que, na verdade, eu ia perder tempo realmente de falar desse senhor. Perder tempo. E aqui não podemos perder tempo. Aqui estamos, né, a favor do tempo e a nosso favor. Vamos trabalhar pela construção da ideia e não a destruição. E não por qualquer um, nós vamos perder tempo. Então, voltando agora às nossas falas, 1994, já exaustivamente explanado pela doutora Léo e doutor Carlos também, e várias vezes nas plataformas, antes de 1994, todo formando em direito é um advogado. Indiscutivelmente, ele é um advogado. A partir dessa lei, né, viciada, né, uma lei com vícios, uma lei que não está amparada, né, dentro da sua posição formal e material, que isso é uma discussão longa lá pela frente, ela também não nos interessa. Todos nós somos advogados. E o mais importante aos nossos colegas, doutores, a Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, ela está registrada. Ela está dentro de um órgão competente, que é o Cartório de Pessoas Jurídicas, ou em algumas cidades, tanto é o Cartório de Títulos e Documentos, quanto o Cartório de Pessoas Jurídicas, no qual ela referendou o registro. Ela referendou. Passou pelo crivo de um cartório, no qual este cartório observa as suas disposições legais. Então, colegas doutores, nós somos uma instituição criada sem vício. Nós somos uma associação sem fins lucrativos para justamente, em prol de um número de pessoas, buscar os nossos direitos na esfera judicial, na esfera extrajudicial, na esfera administrativa. É isso que a ANB é. Então, por isso que nós temos hoje um marco, né? Criamos um marco que, na verdade, ao registrar esse estatuto com o nome da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, é um marco, porque iniciou-se em 2008 como NDB, me corrija a doutora Léo se eu estiver errado, 2014 foi para a ANB, e agora, 2022, somos, né, Associação Nacional dos Advogados Brasileiros. Então, nós conquistamos isso pelo direito, pelos preceitos legais, nós não inventamos a roda já existe, que é o direito, não saímos caçando nada de diferente, como explanado pelo doutor Carlos. Temos tratados internacionais, temos a Constituição que fala sobre isso, temos o Código Civil Brasileiro. Então, doutores, estamos amparados pelo ordenamento jurídico e demais legislações pertinentes. Estamos amparados. Então, este nome que nós usamos a partir de agora é um nome que nós podemos falar com a boca cheia, porque nós somos isso, advogados. Brasileiros. Lembrando, né, doutor Edson, lembrando que o estatuto da ANB, da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, ele é um estatuto consolidado, é um estatuto registrado e Sim. passou pelo crivo de advogados jurídicos, e existe uma fé pública. Então, Sim. não há que se questionar o registro da ANB, da associação... Doutora, a prudência é o olho de todas as virtudes. Essas pessoas, quando vêm conversar com a gente, quando elas vêm para construir, eles terão trânsito livre aqui.
Agora, quando vem para criticar e a crítica for construtiva, o trânsito é livre. Agora, quando ofende e quando começa a ofensa e se percebe que o direito está fora em suas justas colunas, nós não podemos permitir que elas sejam derrubadas por atos de vandalismo do direito. Então, dentro do nosso ambiente aqui na discussão, nós não estamos discutindo, em nenhuma hipótese, pessoas. Estamos discutindo, como disse sempre o doutor Edson, vamos trabalhar sobre a lei, vamos trabalhar sobre o direito. Parece que o Supremo Tribunal Federal esqueceu a Constituição, parece que o Estado brasileiro perdeu a referência da lei, que só o presidente da República respeita a lei, até mesmo o ministro de Estado, alguns ministros de Estado perderam a referência da lei, sendo ministros indicados por confiança do presidente da República. Então, aqui nós não vamos cometer essa mesma atrocidade de ofender pessoas, mesmo que nós não concordemos com a Ordem dos Advogados do Brasil, mas nós não vamos desrespeitar os nossos colegas lá inscritos, porque são nossos colegas de farda. Se aqueles que o quiseram fazer, apontar artilharia contra os seus próprios colegas de farda, vão perder tempo, porque vão errar o tiro. E nós não vamos dar guarida a atos de tamanha insensatez. Nós não vamos fazer isso. Então, é assim que nós temos que proceder, doutora Léo e doutor Edson. Perfeito, doutor Carlos. Concordo em gênero, número e grau. Porque contra fatos não há argumentos. Agora, se esse... Não sei nem se é Vitor Hugo mesmo o nome, porque eles usam tanto de fakes, né? Eles não mostram suas caras, é diferente de nós aqui. Nós mostramos a nossa face. Nós debatemos, discutimos as leis, exatamente tudo isso daí. Agora, como esse, infelizmente, existem muitos, que eles não têm, eles são incompetentes. Eles querem justificar o injustificável. Contra fatos não há argumentos. Contra fatos não há argumentos. Pronto. Se defenda, prove. Prove. Agora, não venha falar o que nós já estamos assim, olha, porque aqui existe estudo, existe investigação, existe provas materiais de tudo que nós estamos falando. Aqui não tem aventureiros, como este daí. Este é um aventureiro que nós nem sabemos se realmente é Vitor Hugo mesmo. Como antes aparecia um tal não sei que lá de Luca. Sempre tem um ou outro, mas eles não provam nada de competente. São uns incompetentes natos. Reu, sai da casinha. Doutor Edson, doutor Edson, eu imagino, nós estamos aqui com as nossas lives desde 2016, 2017, por aí, né? Tivemos interrupções em razão, não vem ao caso aqui agora, a doutora Léo sabe muito bem, porque nós tivemos interrupções, questão de saúde, principalmente, mas o que nos deixa machucado diante de todo esse quadro é saber que quando alguém vem à tribuna aqui defender algo indefensável, essa pessoa não tem prudência, né? Qual é o argumento que elas usam? Na falta de argumento, levante a voz, né? E isso é tão sério, esse tipo de coisa é tão sério, que castra, inclusive, acaba com a nossa liberdade de expressão, em muitos casos, porque, como dizem, aquele que semeia a morte e o sofrimento não pode colher alegria e amor em hipótese nenhuma. Né? Não pode. E essa pessoa só pode estar amargurada. Né, doutora? Então, nós aqui na ANB vamos continuar trabalhando para essa grande família ANB. Exatamente. Essa grande instituição. A diferença na ANB é que nós temos ética, nós temos decoro, nós temos profissionalismo, nós somos profissionais, nós somos advogados. Não é
o fato de ter o peticionar que me retira a profissão de todos nós. Não é isso, não. Em breve nós estaremos, sim, exercendo o nosso direito, sim, de estar peticionando, de estar exercendo, sim, com toda a liberdade. Agora, infelizmente, doutor Carlos, nós temos alguns que são passíveis de pena, de dó, porque eu dó de um cidadão desse, que ele não consegue mostrar a sua face. Ele aparece numa escrita que nós nem sabemos quem é e aonde está. De repente está em links, lugar incerto e não sabido. Entendeu? É um fake. É uma fake. Eu sei o doutor você quer debater? Venha debater. Venha. Peça. Venha. Mostra a sua face. Mostra quem é realmente. Não fica com essas balelas, não. Porque é ridículo isso. Isso só te diminui, te coloca, sabe? Se existe um lugar, algum buraco para baixo da terra, é lá que te coloca. Isso mostra o profissional que você é. Nada. Porque você não traz nenhum argumento que venha somar, realmente defender aquilo que você está tentando defender. Doutores, os nossos argumentos hoje... Doutor Edson, diga. Dos nossos argumentos, de todos nós operadores do direito, ele tem que ser pautado, primeiramente, no conhecimento jurídico. Ninguém sabe tudo. Desembargador não sabe tudo, é por isso que ele tem seus assessores. Juiz não sabe tudo, é por isso que ele também tem seus assessores. Promotores têm os seus vários assessores, que cada um e tem uma especialidade em uma área. Nós sabemos que todos nós assinamos pelos outros, né? Petições, pareceres, minutas, contratos, assessor assina por juiz, ou seja, aqueles que se confiam, aqueles que são pautados no conhecimento jurídico, estes não sofrem, estes não ficam achando picuinhas, buscando picuinha, buscando imprevisões, porque nós não vivemos de imprevisões, nós vivemos de fundamentação. É por isso que a gente estuda, é para isso, né? É por isso que a ANB chegou onde chegou, de tanto buscar fundamentações jurídicas. Tudo que nós falamos aqui é pautado em lei, pautado em tratados internacionais, é pautado no Código Civil, é pautado em leis esparsas e outras legislações pertinentes. Doutores, nós não fazemos nada... Doutor... Sim. Fora da lei. Só para complementar isso que o nobre colega tem comentado, nós conversamos pessoalmente com o doutor Stanley, da OIT, pessoalmente conversei com ele, quando nós protocolamos a denúncia contra o Estado brasileiro em 2014, ele disse pessoalmente para mim, nós somos sensíveis à causa dos senhores. Ora, isso para nós é uma grande conquista, porque ele leu os argumentos e foi ele que sugeriu que fizéssemos, em vez de movimento, associação. E assim foi feito, e assim fizemos. Por exemplo, aqui o doutor Juca Beirute, mas é o doutor Jorge da Silva Brito, lá de Brasília, ele fala aqui que o artigo 3º, não sei de que estatuto que é, a obrigação de não discriminação do Estado, parte nesse protocolo, comprometem-se a garantia e o exercício dos direitos nele enunciados, sem discriminação alguma por motivo de raça e cor. Ele deve estar falando isso da Convenção do Pacto de São José da Costa Rica, ou então da Convenção Interamericana dos Direitos Humanos. Deve ser isso. Mas, de qualquer forma, é exatamente essa questão que o doutor levanta. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, atuar fora do ambiente do direito. E o direito, nós não podemos aceitar em nosso meio quando ele tem falta de decoro. Porque aí você, quando falta argumento, levanta a voz, falo de novo, né? Não é assim que nós devemos enfrentar. Mas os nossos internautas, com esse tipo de comportamento, é tão ínfimo que nós não podemos desrespeitar os outros tão importantes que nos acompanham todos os anos, todas as segundas-feiras durante todo o ano. Então, queremos também aos nossos irmãos do Brasil, internacional, desejar muita saúde, força e união para que continuemos cada vez mais firme e sólido
em nosso ambiente de luta pelo direito ao exercício profissional. E nós vamos conseguir isso, doutor Aléu e doutor Edson. Doutores, é o primeiro pontapé. É o primeiro pontapé que temos. Pois não. Vênia, doutor Carlos, doutor Edson, o STF, ele julgou inconstitucional a inscrição dos defensores públicos na entidade OAB, correto? Isso é importante citar isso. Sim. O defensor público, eles alegam que o defensor público ele está investido de um provimento, né? Investidura de um cargo público, que ele não é advogado. Mas para que ele prestasse aquele concurso, ele precisou de um diploma de direito. Ele não foi de engenharia, não foi da administração, não foi da odontologia, não foi da medicina, foi do direito. O juiz, a mesma coisa. A EC 45, lá em 2007, se não me falha agora a memória, ela também dispensou a magistratura de ter a inscrição na OAB, na entidade aqui na qual nós questionamos. Agora, eu pergunto uma coisa. Ele, enquanto ele está investido do cargo público, ele não é advogado, ele é o defensor público, ele é o juiz. Quando ele se aposenta, tira a vestimenta do cargo público, aonde é que eles vão fazer as inscrições dele? Não é lá nessa entidade aí que nós estamos aqui discutindo a sua existência de direito? Doutora, jurídica, gente. Vênia. Eles não vão se inscrever lá como advogados? Qual foi o requisito desde o início? Não foi de bacharelado do curso de direito, seja lá quem for, porque todos são bacharéis, todos, mas nasceu o advogado pelo diploma reconhecido pelo MEC, pelo diploma reconhecido pela Lei de Diretrizes e Bases Educacionais, artigo 43 e 48. Nasceu o artigo 5º, inciso 13, da Constituição Federal de 88, cláusula pétrea, direitos e garantias fundamentais, válida até 1994. Então, não há o que se discutir. Defensor público é advogado. Ele está investido de um cargo público por provimento da Lei 8.112/90. Agora, e os advogados liberais, na qual somos nós? Estamos investidos no quê? Quem nos remunera? Aí está a nossa carteira, a Associação Nacional dos Advogados Brasileiros. Advogado é a profissão. É a profissão. E não existe patente para advogados. Isso daqui já foi apresentado. A lei de patente, a invenção, eles não inventaram a profissão. Nenhuma entidade de classe, seja ela da contabilidade, seja ela da medicina, seja ela do direito, seja ela da pedagogia, da odontologia, seja ela quem for. Eles não inventaram a profissão, eles não têm patente, eles não têm o domínio. Eles simplesmente colocaram uma tornozeleira nos calcanhares dos advogados da profissão desde 1994, e, se não me falha a memória, 2012, aos contadores. Faz uma lavagem cerebral nas universidades, doutora. Isso é crime. E faz uma lavagem cerebral dentro das universidades. Fazem dentro das cadeiras acadêmicas, eles fazem uma lavagem cerebral, uma doutrinação, que o advogado só é advogado aquele que passa pelo crivo. Cadê a lei de exame? Não existe. Eles aplicam por provimento. Provimento é um ato da administração pública, isso daí nós já repetimos por várias vezes aqui, e todos somos advogados. Eu acho que não há nem necessidade
de falar assim, olha, vai lá, pega a Lei 8.112/90, que lá estão os provimentos a quem? E são remunerados, são investidos em cargos públicos. E os mesmos, quando tira sua vestimenta, eles vão advogar. Doutora, aqueles doutora, que estão nos maiores cargos de função pública, como ministros, que nunca passaram por esse crivo desse caça-níquel. É uma reserva de mercado, é um caça-níquel. Doutora, só um detalhe, diante dos fatos aí que nós estamos levantando, a Lei 8.906, se ela fosse válida, ela está sendo vilipendiada diuturnamente. Porque, veja bem, juiz não poderia receber a carteira da OAB sem fazer a prova. É verdade ou não é? Não poderia. A prova teria que ser feita pelo conselho, pelos conselhos seccionais e não pelo Conselho Federal Unificado. Por que isso? Isso está na Lei 8.906, que eles mesmos, de modo próprio, alteraram. Por que isso? Somente o presidente da República, e somente a ele, cabe a regulamentação da lei, de qualquer lei federal, nos termos do artigo 84, inciso 4º da Constituição Federal. Não pode jamais um presidente de uma entidade como a Ordem dos Advogados do Brasil, caso ela existisse, regulamentar um dispositivo de lei porque lhe falece competência constitucional. E isso é tão sério, do meu ponto de vista, que essa lei, ela praticamente terá que ser sepultada, né? Ela atribui ao presidente da OAB a regulamentação do exame de ordem, que o próprio desembargador Vladimir de Souza Carvalho diz que ele é uma peça solta, não sabe o que é o exame de ordem. Ele não entende onde é que está regulamentado esse tal do exame de ordem. Então, lamentavelmente, nós estamos diante de quando o rei é fraco, os barões tomam conta. E isso parece que os barões estão começando a tomar conta do legislativo brasileiro. Doutores, o pontapé... Doutora Léo, o que aconteceu com o seu pé, hein? O que aconteceu? É junta, deu cãibra. É junta. Guria nova desse junta jeito aí, guria. Deu cãibra na minha perna. Deu cãibra. Tá bom. Junta tudo e joga fora. Doutor Edson, não lhe parece que nós estamos realmente sendo vilipendiados nessa lei aí, doutor? Doutor, é o que nós sempre falamos, né? Nós todos individualmente, nós todos os operadores do direito, nós nunca compactuamos e nunca aceitamos que um exame nos qualificasse. Um exame de 5 horas, nos qualificasse em 5 anos. 5 anos. Eu falo que, às vezes, um recurso especial, um recurso extraordinário que um bom advogado vai fazer, ele leva 4, 5 dias, uma semana para fazer um recurso extraordinário. Eles aplicam uma prova onde você manualmente tem que fazer um recurso extraordinário de uma pessoa que acabou de sair de monografias, TCC, trabalhos interdisciplinar, trabalho extracurricular, estágio, estudo e outras coisas que nós fazemos juntos com o direito, para que ele faça um recurso extraordinário em uma página de 50 linhas para dizer que você é advogado. É uma lei que, pelo amor de Deus, só não enxerga quem não quer, porque essa lei ela não te propicia, não te qualifica por uma prova. Nunca vai. O que nos qualifica é o nosso decor, a nossa dedicação, os nossos estudos, né? O que nós fazemos de melhor para o cliente, é isso que nos qualifica. O restante não nos qualifica. O tempo de estrada, a barriga no balcão, né? Os bons debates, né? É isso que nos qualifica. Uma lei, essa Lei 8.906, ela vem em seus artigos, junto depois com a sua... dentro de cada pertinência, né? Porque
ela é uma lei impertinente, porque ela trata o advogado como uma verdadeira múmia. Você vira um zumbi. Você só pode ir para frente e mexer os dentes e pronto. Em pleno século XXI, de onde já se viu você não poder fazer uma propaganda? Em pleno século XXI, de onde já se viu você não poder colocar um outdoor com o seu nome, no qual você tem o know-how de fazer um trabalho bem feito? Que lei é essa que nós somos hoje? Todos nós vivemos pela internet, todos nós trabalhamos pela internet. As petições são PJE, os recursos são PJE. Dificilmente hoje existe, a não ser no STF, algum tipo de processo que ainda é físico, que você tem que fazer manuscrito. Tirou isso, tudo é peticionamento eletrônico. Os fiscos viraram PJE. Como que uma entidade dessa, com uma lei tão arcaica, vem tratar nós, operadores do direito, como verdadeiras múmias? É inaceitável, doutores. Eu não aceito isso. Não admito isso para mim. E não admito isso para vocês, nossos amigos doutores aqui. Nós não podemos admitir. Por isso que a ANB veio com a sua luta, a sua determinação, das pessoas do doutor Carlos, doutora Léo, nós aqui, fazendo a nossa parte de esclarecimento, de trabalho. Né? O trabalho é de formiguinha, ele ainda não é um trabalho que nós vamos sair gritando na rua, até porque essa carteira ela nos dá a condição de estarmos dentro de uma associação forte, muito forte. É uma associação que nos representa, doutores. Nós podemos, a todo momento, estar sendo representado por uma associação como a nossa, que é a ANB. Então, nós aqui estamos para fazer esse trabalho junto a vocês, doutores, com excelência, pautado, fundamentado, juridicamente colocado e postado. É isso que nós fazemos aqui entre nós. Né? Então, nós precisamos, todos nós, como profissionais do direito, nós precisamos ser mais unidos, estarmos sempre juntos, e somos advogados e advogadas. Não tem outra palavra que nos define. Nós não somos bacharéis. Nós formamos em direito e somos hoje advogados. O grau, doutor, é de bacharel, mas a profissão é advogado. Se inscritos ou não, doutores, isso é uma opção de cada um. Hoje eu sou inscrito na Associação dos Advogados Brasileiros, Associação Nacional. Eu sou inscrito a ela. Eu sou inscrito. Se me perguntar, você é inscrito? Eu sou inscrito. Eu sou inscrito na minha Associação Nacional dos Advogados Brasileiros. Perfeito. Você não é inscrito na OAB? Não, na OAB eu não quero me inscrever, porque eu não compactuo com a instituição. Eu não gosto da instituição. Essa instituição não me representa. Então, se ela não me representa, eu vou para a Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, que me representa. Então, você é inscrito hoje? Eu sou inscrito. Não na OAB. Não na OAB. E então, tem muito colega nosso inscrito, doutor, que quer se inscrever na nossa instituição. Sim, porque, doutor, a instituição, o órgão, né? Não sabemos mais como qualificar a OAB. Não estou aqui no tom pejorativo, não, sem tom pejorativo, doutores. Nós estamos aqui tendo uma conversa entre pessoas adultas, pessoas, né, formadas em direito, no qual predomina aqui não só o bom senso, mas a interpretação do direito. Né? O que predomina entre nós é isso. Há inscritos, eu trabalho com inscritos, meus grandes amigos, são pessoas que me respeitam muito bem. A gente vai para uma audiência, eu tenho a palavra. O presidente daquela audiência é um juiz. É ele que determina se eu vou falar ou não. Não, o senhor não vai falar. Muito bem, excelência. O senhor é que é o presidente, é o senhor que comanda. Eu não vou falar. Então, muito bem, tem outro colega para falar. Então, nós, doutores, se nós aprendermos a lidar com esse arcabouço jurídico, cheio de princípios, né, no qual a gente tem direitos individuais e garantias fundamentais já determinada por uma Constituição que não pode ser modificada a bel prazer de um grupo de gente
que chega e interpreta de qualquer jeito e vai lá, seu bel prazer e muda. Nós não podemos aceitar mais isso. Então, a Associação Nacional dos Advogados Brasileiros está aqui para isso, para que nós possamos juntos trazer um diferencial para o direito. Inventar nada, o direito já está aí. Vamos pegar aquilo que nós temos de ferramenta e utilizar da melhor forma. É isso. E representar a advocacia. Sim, por isso eu falo que hoje nós somos inscritos na ANB. É isso. Somos os inscritos. Ah, você é inscrito na ANB, eu não sou da OAB, que eu não quero. Eu não quero estar na OAB e ninguém vai me obrigar a estar lá. Doutor Emerson, qual é o grau obtido do juiz? Bacharel em Direito. Antes da prova. Ele é investido no cargo da magistratura, mas antes ele é investido por um concurso público, mas qual é o grau do juiz? De formatura, ele é um bacharel em Direito. Qual é o grau do inscrito, advogado inscrito na OAB? Primeiro ele é bacharel em Direito para depois ser advogado, né? Ou você é advogado para depois ser bacharel? Ele não é primeiro bacharel. Ele é ambos. Ele é ambos, mas ele é advogado. Só que quando ele presta o concurso, ele vai ser investido da Lei 8.112/90. Quando ele deixa vestimento, o defensor público, o juiz, o procurador, o promotor, ele deixou a vestimenta do provimento da 812, na qual ele prestou o concurso e ele é remunerado, ele se investiu do cargo público. Quando ele deixa aquilo ali, a profissão dele é advogado. Ele vai, a não ser que ele não tenha um escritório, porque a maioria deles tem os seus escritórios, né? A maioria tem os seus escritórios. Mas ele sai dali... Doutores, vendo aqui o comentário do nosso doutor Mauro Gomes aqui, no qual ele... exatamente, ia falar isso. Ele foi conciliador na GECRIM, na GEC por 3 anos. O doutor Mauro, ele está falando com muita propriedade, porque o juiz, ele não está querendo saber da sua carteira. Ele está querendo saber se ele vai encontrar, se vai estar ali na frente dele, um operador do direito que vai trazer bom senso, educação, um bom debate jurídico, que vai fazer com que aquela audiência produza. Então, o doutor aqui, ao falar para nós do trabalho exercido na GECRIM e na GEC, é isso mesmo, doutor Mauro. O juiz nos vê como excelentes profissionais e nos prestigia muito. E a gente tem, os juízes, os promotores, né? Muitos delegados que eu também conheço, que a gente lida muito com eles, têm um maior respeito pela gente. Agora a gente vê os nossos próprios colegas que não nos respeitam. Vê se isso existe. Isso não existe. Ou seja, nós precisamos união, força, coerência, cooperação. O próprio Código de Processo Civil, CPC de 2015, ele fala que todos nós devemos cooperar para o bom andamento da justiça. Doutor Edson, eu só gostaria que o doutor comentasse esse post aqui. Ó. Olha só. A retórica da OAB. Avaliação mínima, em primeiro lugar. Quem é competente para avaliar, se não o MEC ou se não a própria faculdade? Não existe competência para avaliar a OAB ou quem quer que seja depois de formado. A avaliação já passou pelas universidades. Por isso, doutor Ricardo, eu quero dizer, nós não estamos aqui em crítica, nós estamos fazendo um contraponto ao seu comentário. Sim. É que nós fomos avaliados em cada semestre. E a avaliação mínima, não. Foram avaliações pesadas. E o trabalho de conclusão de curso, que é o TCC, ele é um trabalho de banca, em que você tem que parar na frente de uma banca de excelentes advogados, professores, e você tem que apresentar o trabalho. Isso é mais do que uma avaliação mínima, isso é uma avaliação precisa, incisiva, porque ali você tem que conjugar o direito. Porque a OAB não tem a competência constitucional nem infralegal para avaliar e não participa da formação acadêmica. Então, quem não participa do processo de formação acadêmica não tem a qualificação para
avaliar o ensino e muito menos o candidato. Então, nesses termos, eu não posso concordar com a devida vênia, doutor Ricardo, mas não posso concordar com o seu comentário. Mas, de qualquer forma, é a sua opinião, aqui respeitamos, mas nós não concordamos. Doutora Léo. É verdade, doutor Carlos, se essa prova, se essa avaliação realmente demonstrasse a capacidade e a competência, nós não teríamos, não menosprezando, porque eu sei que nós temos vários aí inscritos que são profissionais de qualidade, mas, infelizmente, nós temos uma leva de profissionais inscritos que depende de não inscritos, que depende dos não inscritos nessa instituição, tá? Para fazer o trabalho para eles. Muitos desses, eles que fazem todo o trabalho e eles só peticionam. Apenas isso, só peticionam. Às vezes vão em audiência. O doutor Edson, o doutor fez uma colocação aí, no caso, por exemplo, assim, que os juízes, os promotores, que eles nos respeitam, são raros, porque, infelizmente, a maioria ela está toda entrelaçada nesse sistema, junto com essa instituição, e principalmente aqueles de segundo grau, que não foi por uma nem duas vezes de eu estar junto ao meu amigo numa audiência e o juiz simplesmente ele fala, não, você não pode falar, você não pode nem se assentar ao lado do doutor. Eu sentei lá do lado, e ali eu ia fazendo algumas questões, algumas perguntas, as coisas, passava para ele, e ele fazia isso. A maioria das vezes, com a carteira, né, de estágio vencida, ele me colocava como uma assistente. E é assim, são raros, doutor Edson, aqueles que respeitam, aqueles que autorizam. O doutor já fez vários comentários aí na tua cidade, os juízes, né, na sua maioria, têm um conhecimento muito grande, e até o doutor sai até para fazer audiências fora, com colegas, tudo, o doutor tem o dom de falar e pode falar em audiência. Mas, infelizmente, não é isso que funciona na maioria. Os juízes, por eles serem juízes, por tudo isso que a ANB vem provando, mostrando materialmente, até com ações, eles deveriam se pautar realmente pela justiça e não pela esta entidade. Se ela não está, ela está irregular. Se ela não existe no mundo jurídico, ela não existe. Se ela não existe, ele tem que começar a se pautar aqueles que realmente existem de direito. A ANB existe de direito. A Associação Nacional dos Advogados Brasileiros existe de direito. Então, eu peço, Venecinho, com todo respeito à magistratura, aos promotores, delegados, que comecem a se pautar realmente pela justiça, pelo direito, que sejam imparcial, que se afastem deste aparelhamento que se tornou o nosso país, porque isso gerou uma insegurança jurídica muito grande, que coloca em descrédito e a credibilidade até a magistratura, os promotores, coloca em questionamento a estes também, salvos uns aos outros que realmente nos reconhecem como verdadeiros profissionais do direito. Advogados, sim. Doutora, com a devida vênia, né, à sua explanação, concordo também, né? Mas hoje, todos os atores do processo, os atores que compõem um processo, na verdade, aquela teoria de Liebman, né, que forma o processo, o autor, o juiz e o réu, né? Nós temos aquela teoria de Liebman, no qual aprendemos na faculdade que é criada a relação processual através desses três atores. Hoje eu vou um pouco mais além, porque são vários atores que compõem um processo.
Então, o juiz que não observa, ou o julgador, ou até colegas mesmo que não observa essa relação processual se formar, ele está assim, ele está acima de tudo. Ele se acha que está acima de tudo, né? Porque hoje até especialistas, até um laudo pericial, ele não é mais feito só por um perito nomeado ou um perito que seja registrado num conselho federal. Hoje um perito pode ser um pintor que tem mais de 25 anos, dependendo da demanda a ser ali ocorrida naquele local. Se for uma demanda relacionada, por exemplo, a uma discussão imobiliária, um perito pode ser um pintor que tenha 20 anos de prática. Então, aquelas pessoas que menosprezam outros atores que formam o processo, isso está lá no artigo 6º do CPC de 2015. Todos devem cooperar para o bom andamento do processo. Então, são vários atores que compõem, né? É o serventuário, é a menina do café, é aquela que limpa o fórum. Todas essas pessoas compõem um processo. Então, eu entendo, né, que há ainda aquela famosa juizite, né? Os promotores, né, o promotite, os advogatite, ou seja, aquelas pessoas que ainda não entenderam que nós estamos para resolver o problema do cliente, não nosso. Então, começa até porque, doutor, a advocacia é meio e não fim. Aí começa-se a discutir, brigar entre nós e larga o cliente lá olhando aquela discussão né, enfadonha e sem fundamentação. Então, assim, respeitando, a doutora está correta, há ainda pessoas que sofrem da doença de juizite mesmo, há juízes que, infelizmente, não veem dessa forma, que são todos os atores na cooperação, mas aqui no estado de Minas Gerais, nós pegamos muita gente boa, doutores. Há muitos juízes respeitosos, promotores que nos tratam muitíssimo bem. Claro, dependendo do que estiver ocorrendo, gente, não há como a gente fazer audiência, não há mesmo, até porque é um requisito, concordando ou não com a Lei 8.906, é um requisito exigido para participar da audiência. Concordo e respeito, por isso que eu falo, excelência, senhor juiz, o senhor é o presidente dessa sala, é o senhor que comanda. Eu vou ficar batendo boca com o juiz? Não. É isso aí, perfeito. Eu quero que a coisa flua, né? Que a coisa, que o direito seja aplicado ao meu cliente. Então, eu tenho outros colegas que estão lá para fazer. Saio se precisar de sair, saio sim, mas saio orgulhoso. Orgulhoso, porque se eu for falar lá, eu vou falar, né? Dentro do direito que nós conhecemos e sabemos. Então, mas os meus colegas que fazem as audiências comigo são de notória e ilibado saber jurídico. Fazem o trabalho muito bem feito. Então, todos nós temos que pensar dessa forma. Todos nós somos capazes, as pessoas têm que nos respeitar. Olha, eu posso não ter a carteira, mas eu sou um operador do direito. Constituído, de fato, de direito, mas, eu não posso fazer, não tem problema nenhum. Eu peticiono, eu embargo, eu agravo, eu entro com recurso, eu peticiono. Ou seja, o juiz vai me receber de qualquer jeito, através de um colega ou não. Então, se a gente for analisar, né, doutores, esse não é um negacionismo, essa prisão que as pessoas ainda fazem, essa conceituação de uma advocacia de 1970, ela não cabe mais hoje. Ela não cabe. Ela é bem diferente. Hoje o advogado é bem diferente. Então, graças a Deus, estamos no caminho. A ANB está aí para isso, abrindo os olhos, né, trazendo luz nas trevas. E o nosso caminho, eu sou muito orgulhoso de poder participar dele junto com todos vós. Ok. Doutora Leonice, vamos falar, o nosso tempo já se foi. Eu queria só que a doutora fizesse a chamada, porque a partir de amanhã nós vamos disponibilizar o termo do pedido da carteira, termo de responsabilidade de uso, e vai estar disponibilizado amanhã no site da ANAB. Eu quero lembrar aos internautas que a ANAB é apenas o site que está lá, www.anab.adb.br. A sigla continua ANB, como vocês estão vendo aí
na live. Então, eu gostaria que a doutora comentasse, chamasse aos nossos internautas, aqueles que querem a sua carteira associativa, carteira civil associativa. Ela vem com todas as características, tem que mandar foto, vai na carteira, vai um QR Code para a leitura dos dados pessoais, enfim. Então, é importante que as pessoas atentem para o que a doutora Léo vai comentar agora. Coloca a tarjinha com o meu telefone aí, doutor Carlos, aqueles que quiserem, né, vir se associar à ANB, assomar a ANB aos advogados nacionais brasileiros, serão muito bem recebidos, sejam eles inscritos ou não inscritos a esta entidade, porque a nossa vitória, com certeza, está bem próxima mesmo. Quanto à carteira, ela vai ter o termo de responsabilidade, né, civil e criminal nesse momento. É uma responsabilidade objetiva, que deixe bem claro isso. Por quê? Porque, nesse momento, a nossa carteira de identidade nacional, ela é associativa, né? Em breve, ela será funcional, sim. Porque aquela que existe lá, da outra também, ela é funcional. É isso. É de apresentação, porque ninguém peticiona com uma carteira. Isso todo mundo sabe, né? E assim que estiver já disponível, isso daí, inclusive, hoje eu conversei com o TI também, né, da ANB, vai estar disponível lá no site, vai ter o procedimento do preenchimento do termo, a assinatura e levar ao reconhecimento de firma em cartório. Assim que estiver na posse do termo com a firma reconhecida, vai encaminhar para o e-mail da ANB Nacional, anbdireito@gmail.com. Este também vai estar lá no procedimento do termo no site. A partir do momento que a ANB confirmar o recebimento do termo, aí nós partimos para a segunda fase, que vai ser o pedido, a aquisição da carteira, o pagamento da carteira, e a foto a caráter de advogado e advogada, tá? Pelo amor de Deus, não vão me mandar uma foto para colocar na nossa carteira de advogados de regata, ou de top, né? As doutoras saem. Não sai, a carteira não sai assim. Não sai assim a carteira, não. Não vai sair, né? Porque se chegar uma foto que não estiver realmente a caráter do advogado, não tem como nós imprimirmos, colocarmos uma carteira, uma foto assim. É uma foto digital, que assim que já for confirmado a devolutiva do termo, vão fazer esse segundo procedimento. Aí a ANB Nacional vai estar me encaminhando e nós partimos para o procedimento da impressão da carteira e a remessa no domicílio de cada um. É importante que estejam com os documentos de filiação atualizados, tudo certinho, e também os endereços, né? Porque, de repente, nós vamos mandar para um domicílio, aí o colega mudou para o outro, vai voltar, e aí, a hora que retornar, vai ter um outro custo de remessa, tá bom? Doutora, deixa eu só fazer uma advertência com relação aos diplomas. O diploma terá que vir legível com o número do registro no MEC, não do processo da faculdade, número de registro no MEC. Porque eu vejo que está acontecendo, tem faculdades que outorgam o diploma que só está escrito número de processo de registro, mas não tem o número do MEC. Eu já li e vi alguns diplomas encaminhados para a ANB em que não tem o número do registro do MEC. Isso é um problema. Olhem bem os seus diplomas para ver se a faculdade que lhe outorgou o diploma está realmente registrado, inscrito lá no MEC para aquele curso de direito. É importante verificar isso, porque na ANB, na carteira associativa, tem um espaço lá onde ele vai ser lançado, esse número de registro no MEC. Onde não tiver o número do registro no MEC, a carteira não será expedida.
Sim, pode acontecer também, doutor Carlos, que nem, por exemplo, quando eu me graduei em 2007, eu fui a terceira turma na época, né? E a primeira, segunda turma tinha a faculdade, no caso lá, a instituição, ela era autorizada, porém ainda não era reconhecida. A minha turma foi quem fez o reconhecimento, que ela teve o reconhecimento pelo MEC. O que pode acontecer aí, de repente, também os colegas, a faculdade ter sido uma faculdade autorizada, ainda não estava reconhecida, o diploma ter sido expedido só com o número do processo da autorização. Então, eu aconselho os doutores que estiverem nesse caso, entrar em contato com a faculdade e verificar junto à faculdade lá se já tem o número do reconhecimento e solicitar novamente o número uma segunda via do diploma, ou que eles coloquem lá e assinem o número do diploma. Porque a autorização é uma coisa, a autorização e o reconhecimento é outra. Isso pode ocorrer também. Doutor Carlos, doutora Léo, vocês me permitem sair um pouco antecipado? Porque eu tenho um compromisso agora, 10h30. Nós vamos encerrar a live agora também. Já vamos encerrar. Vai, tá. Vou encerrar. Então, a doutora Leonice já comentou, e aqui eu quero fazer uma saudação, agora um agradecimento muito especial ao doutor Edson, à doutora Leonice, que com o seu brilhantismo, o seu caráter, com sua idoneidade, sempre nos trazem uma grande alegria quando participam nesse nosso evento. Hoje, na condição de presidente da ANB Nacional, eu quero mais uma vez agradecer aos nossos queridos internautas que compreenderam a amplitude em que a ANB está avançando. E nós não queremos aqui abrir nenhuma bateria de artilharia contra quem quer que seja. Nós queremos abrir uma bateria de artilharia contra ignorantes, para que eles sejam banhados pela luz e que a bala não seja a baioneta, mas seja a luz que ilumine eles, para que eles possam compreender que nós somos todos irmãos de farda. E nós não podemos nos indispor uns contra os outros. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, volto a dizer mais uma vez, a ANB, doravante, é denominada de Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, e não mais de bacharel, que é grau. A profissão é advogado, senhor e senhora, doutor ou doutora, não importa. Então, agradecido mais uma vez aos nossos internautas, aos jornalistas. Se você gostou da live, compartilhe, dê o seu joinha, que é muito importante para nós da ANB, porque hoje também queremos agradecer, batemos um recorde do ano passado, né? Chegamos a 150 internautas, o que nos deixa muito orgulhosos. Então, mais uma vez, muito obrigado por a doutora Leonice, muito obrigado, doutor Edson Leles, por participar desse evento. Muito obrigado a você, internauta, jornalistas que participaram. Essa live foi transmitida pelo YouTube e pelo Twitter. Assim, deixamos um forte abraço, votos de uma excelente semana e dizer mais uma vez que desejamos muito boa sorte aos nossos recém-investidos do cargo nos municípios declinados no início. Deus os abençoe. Uma excelente semana e até a próxima semana, se Deus assim quiser. Boa noite. A todos, boa noite.